de Evangelho de João, capítulo 6. Tentarei ser bem breve, assim eu espero. Está lendo 2 versículos apenas, do capítulo 6, versículo de número 67 e de número 68. Diz assim o texto: Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Amém. O tema dessa mensagem, dessa noite é: Jesus é tudo que temos. Jesus, ele estava passando por uma situação interessantíssima. Jesus, ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes e alimenta uma multidão enorme. E aquela multidão faminta, aquela multidão desesperada, ela começa a seguir Jesus por onde quer que Jesus ia. Aonde Jesus fosse, uma multidão enorme o seguia. Grande multidão o seguia. Mas Jesus, que conhece os corações, ele identifica que as pessoas estão o seguindo não por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele proporcionava, por aquilo que ele dava. Não muito diferente dos dias de hoje. As pessoas que são ligadas somente nas coisas ainda mais nessa sociedade imediatista que nós vivemos, né? De tudo agora, de o presente agora. As pessoas, muitas delas, estão preocupadas somente com os seus problemas e as suas necessidades momentâneas. Os doentes o procuravam porque estavam doentes, mas quantos doentes que eram curados o seguiam após a cura? Quantos leprosos foram curados? 10. Quantos retornam curados para adorá-lo? 1. Isso daí prova que as pessoas mais procuravam Jesus por aquilo que Jesus proporcionava a elas. Nós vemos lugares lotados que se fala de Jesus, mas as pessoas estão lá doentes. Às vezes nós ligamos na televisão: eu estava falido e hoje eu tenho. As pessoas preocupadas meramente com seus problemas momentâneos, passageiros, e aqui, ligados aqui, somente aqui. E Jesus, sabendo que aqueles homens estavam o seguindo somente por isso, Jesus, ele traz um discurso duro para aqueles homens. Jesus, ele traz um discurso indigesto. Jesus olha para aqueles homens, para aquela grande multidão que estava seguindo ele, e fala assim: vocês me buscam por culpa do pão, e por culpa do peixe, e por culpa do que eu dou. E aí o texto é muito enfático. No versículo 66 ele diz: desde então, muitos dos seus discípulos, não diz muito das multidões, diz de pessoas que estavam andando com ele até o momento. Havia pessoas que estavam seguindo Jesus já fazia algum tempo, porém eles estavam seguindo Jesus há algum tempo por aquilo que Jesus proporcionava a eles, não por aquilo que Jesus de fato é. Muitas pessoas só lembram de Deus no momento mais aterrador da sua vida. Muitas pessoas só lembram de Jesus quando está no leito da enfermidade, porque até então não ligam. E as pessoas ligam para Jesus para aquele, no momento: mas eu faço a minha oração. Tá bom, mas isso não quer dizer absolutamente nada.
Fazer uma oração não significa absolutamente nada. Ah não, mas eu oro, mas eu creio. A Bíblia diz que até os demônios creem. Isso daí diferencia o que da vida de alguém? Absolutamente nada. Esses homens interessados, então ele fala aqui, ó, versículo 66. Desde então, de então o quê? Do discurso duro que ele deu. Muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Por quê? Pelo discurso duro que ele trouxe. Qual o discurso duro? Vocês estão comigo somente por aquilo que eu proporciono. Mas compromisso comigo vocês não querem. Se abdicar das coisas, vocês não querem. Renunciar, vocês não querem. Vocês querem manter o seu mesmo estilo de vida e desfrutando daquilo que eu forneço para vocês aqui na terra. Mas essa não é a proposta de Jesus. E Jesus, tomando o direito de fala, obviamente, ele vira para os discípulos, para os 12, esses que ele escolheu a dedo, ele olha para eles e fala assim: e vós? Quer ir embora também? Pode ir embora. Se quiser ir embora pelo discurso que eu dei, é verdade, o povo é tudo interesseiro. Tem gente que lembra de Jesus só no final do ano, que faz a manjedoura de Jesus e na Páscoa. Só. Porque o ano todo não ligam. E hoje, até a Páscoa, que é um símbolo judaico-cristão, e o Natal já estão mesclados com outras coisas. Hoje já se fala de coelho, de ovo, de Páscoa, e no Natal mais se fala de Papai Noel do que o próprio Cristo. E ele olha para os 12 e fala: e vocês não querem ir embora também? E aí Pedro, ele diz uma coisa interessante que é sobre isso que nós vamos esmiuçar. Ele olha e fala para Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Se somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. Sabe por que Jesus é tudo que temos? Porque quando você perde absolutamente tudo, você percebe que a única coisa que você realmente tem é Cristo. As coisas desse mundo, elas são passageiras. Você vê diversos documentários de homens que garimparam na Serra Pelada, que ficaram homens milionários, que fretaram. Até a história de um homem que ele nunca tinha viajado de avião, ele fretou um avião da VASP, da época da VASP, para viajar sozinho. Homens milionários. Homens que foram milionários 2, 3 vezes e perderam tudo 2 e 3 vezes. Para nós termos noção de como as coisas dessa vida, elas são passageiras. Pessoas dessa pandemia, antes de iniciar a pandemia, eram empresas que estavam aí para decolar, promissoras. Veio a pandemia, baixaram as portas. Empresas de tradição de 75 anos baixaram as portas, mandaram os funcionários embora. E quando nós nos deparamos com isso, e Jesus ele traz um sermão duro, sim, com certeza, porém verdadeiro. E por que o tema dessa mensagem, Jesus é tudo o que nós temos? A roupa que você tem é tua? O Rolex que você tem é teu? A Bíblia fala, eu acho engraçado, o apóstolo Paulo falando que nós somos mordomos. Só tomamos conta, porque quando partimos fica para os outros. Não levamos nada. Nem essa carcaça mortal nós levamos. Ela perece na terra. Nós não temos nada. Nós não temos absolutamente nada. Viemos sem nada, nem dentes. Viemos sem nada e partiremos sem nada. Mas é uma utopia, um mundo hoje que quer que você tenha, que você possua e que você granjeie e almeje somente coisas agora, momentâneas, terrenas. Ah, você está enfermo? Vai para a igreja que você vai ser curado. Você está desempregado? Vai para a igreja que vai abrir uma porta de emprego. Você
Você está sorteiro? Vai para a igreja que você vai arrumar um. Mas peraí, Jesus ele é muito maior do que isso, que as pessoas estão resumindo Jesus enlatado. Jesus está sendo enlatado. Tome uma pílula, Jesus, para dor de cabeça, febre e... Jesus ele está sendo comercializado dessa maneira. Mas quando nós lemos nas Sagradas Escrituras, nós vemos que Pedro, quando ele fala assim, para quem iremos nós, para onde nós vamos, o que nós vamos fazer, é porque ele estava demonstrando a importância de Jesus acima de todas as coisas. Primeira coisa que eu quero falar, no próprio Evangelho de João, capítulo 14, vamos dar uma passeada na Bíblia Sagrada. Capítulo 14 de João, versículo 6, ele diz, e disse-lhe Jesus, quem disse? Jesus. Eu sou o caminho. Ele fala o caminho, não melhor caminho, não um dos caminhos. Ele diz que ele é o caminho. Se ele falasse que ele é melhor caminho, ele estaria colocando num tom de comparação. Não há comparação de Jesus, o caminho chamado Jesus, com nenhum outro caminho, porque os demais caminhos, na verdade, eles são atalhos para a mentira. Por que atalhos para a mentira? Porque ele diz, eu sou o caminho e a verdade. Pois é, se ele é o caminho e ele é a verdade, então aquilo que está fora de Cristo sendo o caminho, é o quê? Mentira. Eu estou dizendo isso? Não, o próprio Jesus está dizendo isso. Ele fala que ele é a verdade e a vida. O que é vida? Ele está falando de vida aqui? Não, ele está se referindo à vida eterna. O ser humano ele é tão limitado que ele não consegue, o nosso conhecimento, como diz Sócrates, é um pingo no oceano. É uma centelha de poeira que paira no ar diante desse universo. Nós não sabemos absolutamente nada. Quando ele fala que ele é a vida, ele está falando sobre a vida eterna, é o pós-morte. Então, Jesus é tudo o que temos. Por que ele é tudo o que temos? Porque ele é o nosso único caminho. Nós não conseguimos ter uma vida longe de Cristo. Quando você escuta aquele homem baixinho com uma voz potente, que já descansa, o Nelson Ned. Quando ele conta o testemunho dele, você fica pasmo. Um homem que na época ele andava de Rolls Royce, o único brasileiro que cantou no lugar onde Frank Sinatra cantou. E ele falando isso para o Jô Soares numa entrevista, tem no YouTube, acesse lá e você vai ver, ele contando para o Jô Soares, eu era um gigante na música, mas um homem falido dentro do meu lar, um péssimo marido, um péssimo pai. Não adiantava nada. O homem longe de Cristo, fora deste caminho, ele é um homem pronto para se destruir. No álcool, nas drogas, no jogo, em toda espécie, em toda sorte de males que a sua mente o conduz. Se afogando em todo tipo de engano. Então ele fala que ele é o caminho, porque ele é tudo que nós temos. Porque quando nós olhamos a vida longe de Cristo, nós vemos que é uma vida sem sentido, uma vida medíocre. Nós vamos para as festas, não vamos? Aí você chega na festa, você bebe, e você está naquele momento de alegria, de euforia. E quando passa a festa, seus problemas permanecem lá. Você permanece uma pessoa solitária, que é muito diferente da solicitude. Uma pessoa só. Uma pessoa que, Platão ele diz que há um vazio existencial dentro do homem. Que a única coisa que preenche o homem é Deus. Então, quando ele diz que ele é o caminho, se você for procurar Cristo, se você for procurar felicidade, se você for procurar paz longe de Cristo, é uma paz passageira. Não é à toa que os psicólogos, psiquiatras estão com as suas agendas lotadas, porque as pessoas estão tentando dar um sentido para a sua vida.
Você quer ver o motivo disso? Olha as redes sociais. É a maior mentira. Casamento de fachada. Uma mentira. Gente tirando foto no restaurante, mas está comendo em restaurante bom. Mas só que durante a semana em casa é aquela comida russa, né? Roscovo. Ou aquela francesa. Resto don't ter. Mas está postando nas redes sociais. Ninguém posta os boletos a serem pagos. Ninguém posta chorando sozinho para ninguém ouvir. Ninguém posta os momentos em que passa de luz acesa ou deitado na cama com os olhos estatalados até quase de manhã. Essa parte é uma parte que escondem. É a mesma coisa quando a pessoa vai para os Estados Unidos e ele mostra só a parte boa americana. E a parte de você ser um imigrante, de você ter que limpar latrina, de você ser humilhado, de você ter que trabalhar feito um condenado, porque lá você ganha por hora. Você não quer trabalhar naquele dia? Tudo bem, você não trabalha, você só não recebe. Porque você recebe por hora. Essa parte do sonho americano ninguém mostra. Só mostra todo mundo dando risada na frente da Estátua da Liberdade. Então ele é o caminho que nos preenche. Quando nós perdemos absolutamente tudo que está ao nosso redor, nós vemos que a única coisa que nós temos de fato é quem? É Jesus. Quando nós olhamos, os amigos se vão. Os amigos se vão. As pessoas que nós amamos também partem um dia. E por final nós vemos, eu gosto daquele poema que diz que no cemitério até a cova nós vamos acompanhar. E a partir dali nós vamos só. Se você parar para olhar a sua vida, na verdade nós vivemos no meio de pessoas, mas na verdade nós temos a nossa vida só. A única ligação que nós tínhamos com alguém, o médico cortou assim que nós nascemos. E levamos a nossa vida só. Não, mas eu sou casado. Mas ainda assim você é um indivíduo. O indivíduo vem da palavra unidade. Nós vivemos dentro do nosso próprio mundo, com os nossos próprios pensamentos. A nossa digital e o nosso DNA diz que nós somos únicos. Então nós somos indivíduos únicos. Que na grande verdade, quando nós nos deparamos com a perda de tudo ao nosso redor, nós nos damos conta que Jesus é tudo o que nós temos. A segunda coisa que eu acho interessante, no próprio Evangelho de João, vamos voltar para o capítulo 6. Jesus ele diz uma coisa também. Capítulo 6, versículo 35. Ele diz assim: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então aqui ele está falando de duas coisas: sobre o pão e sobre a água. Você precisa mais de alguma coisa sem ser o pão e a água? A água você consegue viver no máximo 3 dias sem ela. Após os 3 dias, o seu corpo começa a entrar em colapso, os seus rins param, e todo o seu sistema você começa a sofrer de desidratação, e desidratação, para quem não sabe, mata. E por que você acha que na oração do pão nosso, ele diz o pão nosso de cada dia? Porque o pão é o alimento que está na mesa de todas as pessoas, seja do rico, seja do pobre. O pão alimenta. Então Jesus está falando que ele é o nosso alimento. Como assim? Ele diz: se você comer deste pão, pastor, o senhor está falando de ato de canibalismo? Não. Ele diz, quando ele é tentado por Satanás, que Satanás fala para ele transformar a pedra em pão. Ele fala o quê? Nem só de pão, mas só que ele está falando de pão físico, do manteigoso, do creque-creque, do pãozinho mesmo. Ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando ele fala que ele é o pão, ele está fazendo uma referência que a sua palavra, ela nos nutre. É a água
sacia a nossa sede, que nos traz refrigério. Quantas pessoas agora oprimidas e elas precisam ouvir uma única palavra? Quantas pessoas angustiadas que o que elas estão precisando ouvir agora é somente uma palavra no seu coração? Chega numa UTI agora e vê aquele monte de gente daquele jeito lá, quantas não estão esperando ouvir uma única palavra? Os familiares que estão nos corredores aguardando o médico passar 2 horas da tarde para dar o laudo, para falar se está bom, se melhorou, se piorou, ou se daqui a algumas horas a família tem que entrar para se despedir, para ver se ela não está à espera de uma palavra. A angústia de os médicos, a hora que o médico está chegando, suas pernas começam a tremer e parece que tem borboleta no seu estômago, e parece que você acaba de tomar um soco, porque você se encontra fora da órbita da Terra. Uma pessoa daquela está aguardando o quê? Um pedaço de pão? Um copo de água? Não, uma única palavra. Quantas das vezes Jesus não chegava num lugar e a pessoa estava aflita, ele falava assim: vai, a tua fé, e aquela pessoa saía feliz, pulando alegre. Ué, uma única palavra. As pessoas elas estão nesse mundo vazias. As pessoas nós vemos pelas suas atitudes. Você quer ver como está a humanidade? Porque aí ela não tem nenhum tipo de freio. É quando você começa a ler comentários de internet. É quando você vê quando as pessoas vomitam e as brigas entre umas e outras. Quando você olha as pessoas, da maneira que as pessoas se tratam, a maneira que as pessoas se portam, a maneira, nós vemos escrachadamente a mente das pessoas nua e crua, sem elaborar um sermão, sem elaborar uma resposta, elas simplesmente vomitam aquilo que, ou seja, as pessoas estão vazias, e Jesus fala que a nossa boca fala. Por que você acha que as pessoas se interessam tanto por Big Brother? Por todo esse tipo de lixaiada? Porque as pessoas estão vazias. Você gasta horário nobre de uma mulher falando que ela come 46 ovos num dia? Alguma coisa de errado está acontecendo com a humanidade. Horário nobre, uma mulher falando que colocou silicone, que aplicou isso, aquilo, botox na cara, na orelha, no ouvido, no olho, que reconstruiu. Qual o interesse que isso tem na vida de uma pessoa? Que isso mudará na vida de uma pessoa? Pelo contrário, aumentará o número de pessoas insatisfeitas com o corpo que tem, na busca do narcisismo, do corpo perfeito, enquanto as pessoas estão morrendo em mesa de cirurgia para tirar a pequena gordurinha, sendo que ela nada tem. Mexendo no nariz, mexendo no olho, que não é uma questão de necessidade cirúrgica, é por bel prazer e bela estética. Aí vem o Ken humano, a Barbie humana. Para mim isso daí é uma coisa que não tem sentido, não entra na minha mente. Um homem negro querendo ficar branco, não entra na minha mente. Não entra na minha mente esse tipo de coisa. O padrão de beleza das modelos, para mim isso daí é um massacre terrível com essas mulheres. Elas nem comem para alcançar um padrão de beleza que elas não podem comer nada, não podem fazer nada. Mas quando eu vejo aqui Jesus falando que Ele é o nosso alimento, Jesus nos alimenta com a sua palavra, Ele nos sacia das nossas angústias, Ele supre. Hoje o que eles mais oferecem é a autoajuda, sendo que na verdade o que está precisando a humanidade não é de autoajuda, mas ajuda do alto. Você já se perguntou por que um psicólogo precisa frequentar um psicólogo? Aí você vai no psicólogo e aí ele tenta resolver seu problema, mas só que saindo daquela sessão ele precisa ir no psicólogo dele, porque ele mesmo não consegue resolver os problemas dele. Você consegue enxergar lógica nisso? Eu não. Mas quando nós lemos a palavra de Deus e nós encontramos refúgio na onipotência divina, Ele nos alimenta, porque o manual, Ele sabe, irmãos, Deus sabe do que nós necessitamos, tanto é que Deus, Ele envia o seu Filho, o Verbo se faz carne, o Logos, a palavra se
estaria com ele. Aonde o Senhor for, eu irei também. No momento que o bicho pegou, Pedro correu igual menino e se escondeu. Ele sabe que é abandono. Aliás, quando ele está na cruz, ele fala o quê? Deus meu, por que me abandonaste? O próprio Pai o abandona, porque no momento que ele está na cruz, o peso do pecado da humanidade, o vil pecado da humanidade está sobre ele, e o próprio Deus vira as costas para o seu filho, porque naquele momento se fazia necessário. A imundície da raça humana estava sobre ele, para poder ser um sacrifício perfeito. Padeceu de fome. A Bíblia diz que o Senhor foi um homem experimentado no trabalho. Até os 30 anos de idade, antes de começar o seu ministério, ele ajudava o pai na sua carpintaria, porque esse era o dever de todo filho judeu. Ele seguia a profissão do pai. A Bíblia diz que um homem que não havia formosura nele, quando aparece na Globo aquele Jesus dos olhos claros, aquele cabelo liso, aquela pele bonita sem espinha, é mentira. A Bíblia diz que não havia formosura nele, Isaías 53, rejeitado pelos homens. Então, quando nós vemos isso, a palavra de Deus, ela supre a nossa necessidade, ainda que nós não queremos ouvir aquilo. Quantas das vezes Deus fala para a humanidade, se arrependa? Mas para a humanidade é difícil se arrepender, sabe por quê? Porque envolve orgulho, envolve o brio, envolve você ter que se submeter à sua racionalidade, àquilo que a palavra de Deus manda, que para alguns é bem arcaica, onde já se viu, mas é o nosso alimento. Quando você lê e você começa a se deleitar nas Escrituras, aquilo nos alimenta, aquilo nos preenche. Quando Jesus falava em Lucas 24 com aqueles dois homens no caminho de Emaús, eles falavam, porventura o nosso coração não ardia quando ele falava? Ou seja, só de ele conversar, no coração daqueles homens fervilhava e ardia. Ele é o nosso alimento. Eu conheci um pastor que ele perguntava para as pessoas, onde que é que ele passava? Leu a Bíblia hoje? A pessoa não, ele falava, então você está anêmico, você não se alimentou. A sua alma está anêmica. As pessoas se alimentam de folhetos. As pessoas se alimentam de filosofias. Filosofia no mundo tem um monte. Você olha antes de Cristo, a filosofia grega é o apogeu dos maiores e grandes filósofos. Então aqui ele está falando que ele é o nosso alimento. Ele é tudo o que nós temos. Jesus é o nosso alimento para nos manter em pé. Quando o mundo todo, quando as pessoas não acreditam em você, quando tudo está caminhando ao contrário, você vai recorrer a quem? Quando a tua própria família não acredita em você, quando o médico ele dá uma sentença que para a própria medicina não tem jeito, não tem como, e de repente Deus vai lá e reverte aquela situação. Ninguém acreditava. Ele que nos alimenta, Ele que nos impulsiona, Ele que nos enche, Ele que nos dá um vigor, Ele que nos dá aquela força de nós acordarmos de manhã e continuar a caminhar, porque Ele nos alimenta, nos dá força para levantar e encarar a realidade dia após dia. Por que as pessoas hoje estão deprimidas, depressivas, jogadas no quarto, não conseguem sair de casa, não conseguem sair do quarto, não conseguem fazer nada? Por que as pessoas se encontram assim, sem ânimo, sem motivação? O número de suicídio aumentou 20%. Por que você acha? Por que as pessoas não estão encontrando razão de viver? Se Ele diz que Ele é a vida, se Ele diz que Ele é o caminho, algo está errado. Estão caminhando por outros caminhos, por caminhos que Salomão diz que caminhos bons aos seus olhos, mas por final são caminhos que levam à morte. Salomão diz isso, caminhos bons aos seus olhos, porém são caminhos que levam à morte. E é verdade, a autodestruição, o autoflagelo, a comiseração de sentir um miserável, um coitadinho. Mas Jesus, Ele nos alimenta. Terceira coisa, Evangelho de João mesmo. Hoje nós vamos dar uma passeada em João. Capítulo 15. Capítulo 15, versículo 5, ele diz: Eu sou a videira
videira, e vós, ou seja, nós, vós são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque o quê? Sem mim, nada podeis fazer. O homem consegue salvar-se? O homem pode salvar-se? Salvar a si mesmo? Quando perguntaram para Jesus, para os judeus, isso daí é uma tradição judaica, o homem que possuía a riqueza era um significado que ele era muito próximo de Deus. Por isso que tem aquela passagem que vai o jovem rico falar com Jesus. E Jesus mostra o grande antagonismo, a grande diferença, a grande ambiguidade. Que aquele homem que os discípulos olharam e falavam, esse daí é assim com Deus, ó. Esse daí, ó, íntimo, assim. E por final das contas, a Bíblia diz que aquele jovem, diante do que Jesus fala para ele se retira, o texto diz, e ele vai embora triste. Porque ele pensou que ele conseguia alcançar a salvação por meio de méritos, a meritocracia. Faça caridade, teu lugar está reservado no céu. Não é assim. Jesus disse. Os discípulos perguntaram, mestre, mas esse homem, Jesus olha para a cara dele e fala assim, para o homem é impossível, mas para Deus, nada é impossível. Está atribuindo que o homem, ele não é apto a salvar-se. O homem, ele não é capaz de livrar-se da condenação por si só, por méritos dele, porque se de alguma maneira você puxar o mérito para você em alguma coisa, o sacrifício dele, o sofrimento dele, é jogado ao nada. Ele sofreu, padeceu para que nós fôssemos justificados nele. Então o céu ele é tomado por mérito de Cristo, não por mérito meu. E aí ele fala, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, a humanidade está correndo atrás de um monte de coisa. Estão conseguindo dar jeito em alguma coisa? Eu dou risada, irmãos. Estava eu assistindo o jornal e as cepas do coronavírus está cada vez mudando, e os homens, para falar a verdade, ninguém sabe o que fazer. Esse negócio de tomar vacina melhora? Mentira. Tem gente que está sendo internado com coronavírus e tomou a segunda dose. Já se conhece pessoas que tomaram dose e tudo e estão sendo internadas. E em estado grave, aliás, né? A humanidade está perdida. A humanidade não sabe o que fazer. Sabe por quê? Quando vinham as pragas no Antigo Testamento, o que o povo tinha que fazer? Se humilhar e clamar a Deus. Engraçado, quando o povo se humilhava e se voltava a Deus, o que acontecia? As pestes paravam. Esse ano teve carnaval? Teve ou não? Ano passado, você lembra o que aconteceu? O que aconteceu? Arrastando num teatro de muito mau gosto, por sinal, Satanás arrastando Jesus no meio da... E todo mundo dando risada, achou lindo. E aí, alguém pulou esse ano? Só se for do prédio. Sem mim nada podeis fazer. O homem só conhece alguma coisa porque Deus lhe deu racionalidade. É isso que nos difere dos animais. Deus nos deu a psique. É isso que nos difere de... Ah, o cachorro inteligente. Não é, ele tem instinto. Ele faz em troca de recompensa. Pode conversar com qualquer adestrador. Entra na internet. Ele só... Não, mas ele aprende. É instinto. Por repetição. É instinto. Ele faz por comida, por reprodução. Só. Ponto. Pode falar com o veterinário. Ah, ele me ama. Não ama. Instinto. Reprodução. Instinto. Sobrevivência. É isso que nos difere. Somos seres únicos. Criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós olhamos que sem Ele nós nada podemos fazer,
entendemos por que Pedro fala, Senhor, para onde iremos nós? Se com Cristo nós passamos algumas coisas, imagina sem Ele. Imagina sem o Senhor. Imagina sem Ele como a situação estaria. E em muitos momentos, quando as pessoas estão todas desesperadas, irmão, isso daí, quando você lê em algumas literaturas, o papel da igreja ao longo das grandes catástrofes e das grandes guerras, você vai ver que a igreja sempre foi em linha de frente, estava no fronte de batalha. E por isso se fazia diferença. Por culpa da igreja. Porque a igreja reflete a glória de Deus. Sem Cristo nós nada podemos fazer. O índice de ateus, de agnósticos, de céticos tem crescido assustadoramente. E qual que é o resultado disso? Pessoas incrédulas, e elas estão na mão de homens, meros mortais iguais a eu e você. E você chega lá no hospital e você fala: o que você acha, doutor? Ele dá uma coçada assim, você fala: vixe, lascou. Não sabe o que te falar. Vamos esperar aí para ver se tem um quadro de melhora. Sem Ele nós nada podemos realizar. As nossas empreitadas, se você for construir uma família longe de Cristo, ela já está fadada ao fracasso, ou mais cedo ou mais tarde. Se você for levar uma vida longe de Cristo, ela está fadada à destruição mais cedo ou mais tarde. Vamos adentrando por caminhos tortuosos e tenebrosos, e chega no final da vida, nos deparamos com uma vida terrível. É só sentar e ouvir a história de pessoas. Você acha que o morador de rua, ele nasceu na rua? Conheço um morador de rua que fala 3, 4 idiomas. Advogados, médicos, morando na rua. Será que um dia ele pensou: vou morar debaixo do viaduto do chá, olha que visão. Vou morar lá no Iangabaú, olha que visão. Você acha que um homem... Não. Os caminhos dele levou ele para lá. Porque se manteve muito longe de Cristo. Outra coisa interessante. Vamos abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 28, último capítulo. Jesus é tudo o que nós temos, sabe por quê? Essa parte aqui eu gosto muito. Versículo 20, último versículo. Olha o que ele fala. Mateus 28, 20, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, Jesus é o companheiro que não nos abandona. Família pode nos dar as costas. Jesus, ele tem uma passagem que eu acho muito interessante, de Isaías, que diz assim, Isaías 49:15: pode uma mãe, porventura, esquecer seu filho que amamenta? As mães aqui, tem como uma mãe esquecer o filho que está amamentando? O corpo da mulher é algo extraordinário. Quando está na hora de ela amamentar a criança, o próprio seio dela começa a vazar leite. Ela sabe que está na hora de amamentar. Tem como uma mãe esquecer o filho que está amamentando? O próprio organismo dela avisa ela que está na hora que encheu e está na hora de colocar a criança para mamar. O próprio corpo dela avisa ela disso. Mas ele usa aqui de uma suposição. Pode porventura uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Aí ele fala assim: mas eu, o Senhor, jamais esquecerei de ti. Nos momentos mais terríveis, quando nós olhamos, nós vemos pessoas ajoelhadas clamando por Cristo. Jesus é o companheiro que ele está em todas as horas. Você pode ligar para todo mundo e as pessoas de madrugada estão com o seu telefone lá no modo avião. As pessoas não querem saber: estou muito ocupado, dá para ligar daqui a pouco. Tem coisa que não dá para ligar daqui a pouco. Tem coisa que é uma situação caótica, uma situação imediata, uma situação de agora. Eu preciso de agora. E Ele é aquele que estará conosco, não somente nessa terra, não somente nessa vida, mas Ele nos prometeu
através dos séculos dos séculos. Ou seja, Ele nos promete companhia agora e também na sua eternidade. É isso que nos enche de gozo e alegria. Por que Jesus é tudo que nós temos? Porque é o único companheiro leal e verdadeiro e fiel que nós temos. Pessoas mentem. Conhece a história de papo de bêbado? Quem conhece aqui a história do papo de bêbado? Quando todo mundo toma uma, você é meu irmão, cara. Amanhã eu vou passar lá na tua casa. Passa. Você é meu irmão. É irmão? É nada, papo de bêbado. Amigo de copo. Famoso amigo de cotovelo. Escorado no balcão do bar. O papo só rende enquanto a bebida está no copo. Depois que a bebida acaba no copo, cada um traça seu caminho e bom voyage. Então, Jesus não. Jesus, independente de qualquer coisa, Ele está conosco. Independente de quem você é, independente do que você tenha, tem lugar que fala que você precisa ter. Jesus ouve desde o rei até o mendigo. Jesus ouve até o homem mais vil, o homem mais pecador, a estirpe de homem que eu e você talvez não conseguiríamos nem olhar no rosto, e Jesus olha para ele com um olhar de misericórdia. A pessoa mais baixa, mais imunda, até a pessoa mais influente. Aí ele fala, eis que estarei convosco. Quando eu leio isso, para onde que Pedro iria? Sendo que ele está com a melhor companhia que ele poderia ter. Quem conhece aquele texto de Marta e Maria? Jesus está na casa de Marta e Maria, irmã de Lázaro. E uma está atarefada. Aí precisou preparar café para Jesus. Precisou preparar um bolinho, um brownie. Acho que eu vou lá na padoca do seu Jó e vou comprar um brownie. Já vai gostar de brownie. A outra ela pega e fala assim, acho que eu vou, é um café preto, não, acho que eu também vou preparar um leitinho aqui. Uma mulher atarefada de querer preparar o melhor para Jesus, porque Jesus está na casa dela, então eu vou preparar um banquete. Enquanto uma está atarefada, a outra está fazendo o quê? A melhor companhia. Está aos pés do Senhor, escutando Ele falar. Aí a outra, quando volta e fala assim, Tu vai me deixar preparando sozinho, você vai ficar sentado ouvindo. Ajuda pelo menos a colocar a mesa ali, filhos. Jesus olha para ele e fala assim, ele escolheu a melhor parte. Que outra ocasião Jesus vai na casa deles para bater um papo? Entende? As pessoas preferem ficar não sei quantas horas na frente de uma televisão assistindo série de Netflix, ao invés de estar lendo a palavra do Senhor, um momento de oração. E oração não é aquela repetição, não, é você falar realmente do que você está sentindo, porque Ele é teu companheiro. Jesus, hoje eu não estou bem. Isso é orar. Senhor, hoje eu não estou bem. Senhor, ando meio desabrochado da vida. Aquela mulher conversando com Jesus, ela estava na melhor posição. Enquanto a outra estava atarefada com as coisas da vida. Esse exemplo exemplifica muito bem como as pessoas estão no mundo. Elas estão preocupadas com afazeres, que isso dá para ser feito depois. Ela deveria estar sentada ali e tal, e estar conversando, porque era uma oportunidade única. Imagina só, Jesus na sala da tua casa, e você sentado aos pés dele. Conta mais, Jesus. Fala mais, Jesus. Eu não ia deixar Jesus embora, não. Bom, a partir de hoje, Senhor, tem um quartinho ali. Não, mas eu preciso sair para pregar. Não, prega da janela. Vai ficar aí. Vou deixar você embora, não. Vai ficar da janela. Vai embora, não. Vai ficar aí. Que a presença de Jesus era uma presença doce. Palavras amáveis. Palavras consoladoras, palavras afáveis. Que ela estava ali sentada, ela estava na melhor posição que alguém poderia estar. Ouvir a voz do seu próprio Senhor, o próprio Cristo falando com ela. E a outra perdendo tempo querendo preparar café, na dúvida se é o coador ou se é o de pano. Quantos não estão assim? Preocupados com as coisas desse mundo?
Pedro ele encontra e fala: opa, eu estou num lugar onde melhor eu poderia estar, do lado do Senhor, junto do Senhor. Eu poderia estar em qualquer lugar, como a Bíblia diz, um dia, Senhor, nos teus átrios, ou seja, um dia na casa do Senhor, vale mais do que 1000. Um dia na presença do Senhor vale mais do que em qualquer outro lugar. Nas festas mais requintadas, você vai comer um carapé sem graça, um monte de ovos de peixe, não tem gosto de nada, com sal, uma coisa sem graça. Aí ele fala assim: um dia, Senhor, nos teus atos, ou seja, só para ele, vale mais do que 1000. Porque ele sim é o nosso companheiro. Não olha se você tem conta no banco, se você está de chinelo, não leva em conta nada disso. Se você sabe falar de uma maneira rebuscada, se você sabe se exprimir de uma maneira eloquente, ele não liga para isso. Se você é um homem simples no campo, ou se você é um grande investidor, para o Senhor não tem distinção. Quinta coisa, vamos voltar para João, capítulo 6. Prometo que estou acabando. Quando ele fala, no capítulo 6 mesmo, no que nós lemos, versículos 67 e 68, ele diz uma coisa interessante, que vale a pena nós frisarmos. Ele diz assim, ó: tu tens as palavras da vida eterna. A palavra que ele usa aqui, palavras, do original do grego, significa doutrina verdadeira. Não há ensino que conduza a Cristo senão a Bíblia Sagrada. Grandes homens, vou citar alguns. Augustus Cury, muitos conhecem. Ele foi fazer um estudo sobre quem era Jesus. E ele mergulhou a fundo de cabeça, fazer uma pesquisa séria, para poder escrever um livro, no intuito de refutar a Bíblia, no intuito de dizer que era uma história com E, uma ficção. História com H é fatos verídicos, história com E é uma ficção. Ele queria falar que a história de Jesus é um conto de Agatha Christie. E aí ele vai estudar e ele se depara com Jesus tão maravilhoso, ele se depara com a inerrância da palavra, ele se depara com uma palavra irrefutável, ele se depara com algo tão maravilhoso. O que você acha que acontece com Augustus Cury? Se rende-se Jesus. Constantino, o Império Romano tentando e matando o cristão, lançando na arena, Constantino ele vai lá e começa a ouvir mais dessa doutrina. Constantino se maravilha. Constantino ele fica perplexo com a pregação do Evangelho. Ele fica encantado. Constantino faz um decreto: a partir de hoje, o cristianismo é a religião oficial de Roma. Daí que nasceu a Igreja Católica Romana, por culpa de Constantino, um romano que até então perseguia e matava cristãos nas arenas, fazia como Nero, que ateava fogo em cristãos, mergulhado em piche, para iluminar a Via Ápia, a Vinácia, as ruas de Roma, para um homem quebrantado e que se rende ao cristianismo quando começa a ler as Sagradas Escrituras. Quando nós deparamos com isso, nós vemos que a única doutrina inerrante que foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que em tempos diferentes, classes sociais diferentes. Irmão, a Bíblia foi escrita por mais de 40 escritores distintos. E ela não erra. E ela não se contradiz. E ela não entra em conflito com ela mesma. Pelo contrário, há um segmento como... É porque ela foi feita pelo mesmo autor, usando 40 escritores, mas é o mesmo autor. O Deus Todo-Poderoso usou escritores diferentes, distintos, é verdade, em épocas distintas. Às vezes de um livro para o outro tem uma diferença de 700 anos e uma inerrância inefável.
Então aqui ele está falando sobre o único ensino. O que no mundo eles falam do autoconhecimento, da auto não sei o quê. Você percebe que as pessoas veem o cosmo. Rapaz, eu já li tanto livro, já li tanta coisa, que eu falo, esses camaradas estão malucos. Não, já tem religião que acredita já em ET, tem lugar que tem templo para ET, estão esperando os ET vir. Quando eu vi isso daí, eu falei, não, para o mundo. Cadê a cordinha para eu puxar para dar o sinal para eu poder descer? Com doutrina, urinoterapia, a gente tomando a própria urina para se curar. Rapaz, o negócio está esquisito mesmo. Estamos num mundo de doido. Estamos num mundo de doido. Religião que fuma maconha, que santo dá para ficar doidão. Rapaz, desse jeito aí você não vai ver Deus, não. Você vai ver doente, tu vai ver o Satanás. É um negócio de maluco. Filosofias que dói do homem, que precisa de tanta coisa, sendo que Deus é tão simples. Se arrepende e se converta. Bom, então, nós vemos aqui que a quinta coisa é que Pedro está falando, para onde nós iremos se somente tu tens a doutrina salvífica? Somente tu tens as palavras, a doutrina de vida eterna. Somente tu está contida em ti a doutrina que conduz à verdade, que é o Senhor. A doutrina que conduz o caminho, que é o Senhor. A doutrina que conduz à vida eterna, que é o Senhor. Para onde que eu vou? Se somente tu pode fazer isso. Somente as tuas palavras têm poder de... Para onde irei? Para onde eu posso ir? Não que mais acreditar se eu estou ouvindo a verdade. O resto vai simplesmente... é como um sino que tine. Não vai fazer efeito. Eu vou ouvir um monte de baboseira sendo que eu sei da verdade. Somente a tua palavra tem poder de libertar, de salvar, de transformar, de mudar o homem, de pegar o homem que não é um nada, e transformar em um homem, agora um homem de Deus, um homem que pensa diferente, que sente diferente, um homem que, em vez de fazer justiça com as próprias mãos, ele entrega ao Senhor. Homens que tomaram um tapa na cara e fizeram igual Cristo, ofereceram uma outra face. Pessoas que elas tinham todo o direito de juízo de ir lá e se vingar, e preferiram perdoar. Irmão, somente no cristianismo nós encontramos uma profundidade dessa. A única palavra que contém no cristianismo, em mais nenhum outro lugar contém, se chama graça, favor de Deus sem o merecimento humano. Em mais nenhuma outra religião se encontra isso. Favor imerecido. E para encerrar, encerramos essa mensagem no Salmo 46, que eu acho que para os nossos tempos nada mais pertinente e mais atual. Salmos 46, versículo 1, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, ou algumas traduções está da tribulação. Ai, se as pessoas soubessem que o melhor lugar de nós nos refugiarmos é em Deus. Muitas pessoas deixam as suas Bíblias abertas em casa ou no carro, no Salmo 91, mas nunca tiveram nem o prazer de lê-lo ou entendê-lo, muito menos de interpretá-lo. Ali está falando do cuidado de Deus. Não é um salmo místico, não é um salmo cabalístico, não é um salmo xamântico, não é um salmo protetor, não. É um salmo que fala a respeito do cuidado de Deus. Debaixo das tuas asas. Deus não é galinha. Então aqui ele está usando uma linguagem figurada do cuidado de uma ave que guarda os seus pintinhos debaixo, a sua prole, debaixo das suas asas. Então ele fala assim, ó, Deus é o nosso refúgio. O que é um refúgio? É um lugar protegido.
O nosso refúgio, as pessoas estão buscando refúgio em presidente, em governo, acreditando que fulano vai trazer a solução disso. Irmão, o problema social sempre existiu e sempre existirá. Me desculpe aqueles que nos acompanham online agora, os socialistas e comunistas de plantão, problema sempre existirá e sempre vai existir. Me desculpa, o Capital de Karl Marx já foi provado que é uma mentira. O lugar de refúgio não está nas ideologias, não está na política, não está em nada disso. O refúgio está em Deus, e somente em Deus, porque Ele possui o controle de tudo. No Salmo 139 diz: se eu for no mais alto dos céus, lá o Senhor está. Se eu for no mais alto do abismo, lá o Senhor está também. Da onde eu fugirei da face do Senhor? O lugar melhor de estarmos é no refúgio de Deus. O nosso bunker se chama Jesus. Porque ainda que tirem a nossa vida do corpo, não matarão a nossa alma. Tem um fato interessante ao longo da história, que quando pegaram João, assim que ele sai da ilha de Patmos, diz a história, não a Bíblia, a história, os livros, diz a história, que está nos anais da história, ele foi lançado num tacho de azeite fervendo. E os romanos, eles se indignaram, porque nada, o azeite quente nada fazia na pele daquele homem. O imperador, na época, agora eu não lembro se era o Vespasiano ou Domiciano, e o legislador daquela cidade, onde estava empregando a pena de morte no óleo quente para João, ele começa a ver aquilo e não vê que João não morre. João foi o único apóstolo que não morreu de morte matada, mas de morte morrida. Morreu para 100 anos. Tentaram matar ele, jogaram em Patmos, o homem não morreu. Tentaram jogar no óleo, o homem também não morreu não. E aí o legislador, o prefeito daquela cidade, começa a ver aquilo, e aí pergunta: mas rapaz, tu não morre? Ele falou: porque o azeite que está aqui dentro, ele é mais quente que o azeite que está aí fora. A confiança que aquele homem tinha em Cristo, e na veracidade não de um homem que ouviu falar, mas ele era uma testemunha viva, que viu, andou, provou, tocou, deitou do Cristo. Ele falou assim: o azeite que está aqui dentro, a esperança, a expectativa, o amor, o refúgio que eu tenho nele, ele é tão grande que é mais quente do que está aí fora. Sabe o que aquele homem ele faz? Ele fala assim: então eu também quero esse Jesus, vamos ver se me protege também. Sabe o que aquele homem faz? Ele mergulha dentro do tacho também. Espante-se. Não morreu. Isso daí está em livros, irmãos, ainda à disposição. A história da igreja, compre lá o livro de Eusébio de Cesareia, fala sobre isso. E outros livros falam sobre a respeito disso. Então aqui nós vemos que Ele é o nosso socorro também. As pessoas estão clamando à medicina, estão clamando aos laboratórios, estão clamando às pessoas erradas, está clamando a quem não pode ajudá-las. Nós podemos ajudar até a risca, Deus está além da risca. Por isso o nosso socorro deve vir dEle. A nossa esperança deve vir dEle. Devemos estar confiantes nele. Aí você me pergunta: pastor, para resumir tudo isso, por isso que Pedro não foi embora. Se ele fosse Maria vai com as outras, na hora que todo mundo foi embora, falou: essa multidão vai embora, eu que vou ficar aqui com esses outros 12 patetas, eu não, vou me embora também, vou voltar a pescar. Jesus tira ele até da profissão que ele tinha, larga tudo e segue. E ele, sem titubear, largou tudo e seguiu mesmo. Ele poderia muito bem pegar e falar assim: que esse negócio de seguir Jesus, não, é bruto demais, é só frustração, é só paulada, é todo mundo contra nós, não, vamos embora desse negócio aqui. Ele olha e fala assim: o quê? Ele é o único caminho, Ele é meu alimento, sem Ele eu nada posso fazer, Ele é meu companheiro, a sua palavra é uma palavra viva e eficaz que conduz à vida eterna.
e nele eu posso me refugiar, e nele eu posso ter socorro. Você quer ver um exemplo disso? Pedro provou disso. Quando ele está no mar, no mar de Tiberíades da Galileia, de repente, eles vêem se aproximando uma coisa que eles acham que é o quê? Um fantasma. E todos com medo começam a gritar, um fantasma, um fantasma. De repente ele fala, sou eu. Pedro, impulsivo do jeito que é, Senhor, manda ele ter contigo que eu vou. Então vem. Ele sai do barco e anda em cima da água. Andou. Esplêndido. Começa a olhar para a tempestade. O que começa a acontecer? Ele fala o que para Jesus? A oração mais rápida que eu vejo na Bíblia. Socorre-me, Senhor. Conhece aquela história do rapaz naufragando? Está afogando. Ele fala, Deus me ajuda. Oh, Deus me ajuda. E aí aparece um rapaz com uma prancha de surf. Qual é, brother? Você está se afogando. Sobe na prancha. Deus vai me ajudar. E o homem da prancha falou, tá bom. Aí chega um homem de jet ski. Rapaz, suba aqui ligeiro no jet ski. Ele fala assim, não, Deus vai me ajudar. Aí vem um homem com uma lancha. Ele fala, não, Deus vai me ajudar. Aquele homem morre. E ele aparece no céu. Senhor, tu não me ajudou. Ele falou, rapaz, tu é um cabra burro, né? Eu mandei um homem com uma prancha, um homem com jet ski, um homem com barco. Ele não clamou, Senhor, me ajuda? E Deus não enviou ajuda a ele? Melhor lugar que nós devemos estar para nós não sermos abalados. Independente do que vai acontecer, o Senhor está comigo e eu estou com Ele. Eu estou debaixo das mãos dEle. Nada aconteça se não for da permissão dEle. Ele é meu socorro. Se eu clamar por ajuda, o Senhor vai me dar ajuda. Eu estou escondido debaixo das mãos dEle. É o melhor lugar. A humanidade se esqueceu disso. As pessoas estão caminhando no sentido contrário, no sentido, eles estão caminhando na contramão do negócio. Estão se esquecendo de Deus. Estão se esquecendo daqueles a qual eles devem se voltar agora a Deus. Estão caminhando ao contrário disso. Então, quando eu olho para Pedro, eu entendo porque ele não vai embora. Porque ele era a única coisa que ele tinha. Precisar, nós precisamos de muita coisa. Se eu perguntar, você precisa de quê? Você vai falar de alguma coisa que está precisando. Sabão em pó. Um rodo novo. Está precisando de alguma coisa. Preciso do quê? Um carro. Preciso do quê? Ah, rapaz, eu preciso... Preciso de um outro tênis. Não sei, mas todo mundo precisa de alguma coisa. Agora, ter, nós não temos nada. A não ser Jesus. Os irmãos entendem por isso que ele não vai embora? Você entende por isso que nós não devemos ir embora? Nós temos mais motivos para nos apegar a Cristo do que abandoná-lo. Nós temos mais motivo de continuarmos firmes, acreditando e militando. Irmãos, cá para nós, você acha que se o Evangelho fosse uma mentira, tantas pessoas dariam a vida e sacrificariam a sua família em prol de uma mentira? Não. Ninguém dá a vida, não somente a sua ou da sua família, porque antes da Bíblia chegarmos a nós da maneira que nós conhecemos, muita gente morreu e padeceu um alto preço, não somente eles, mas também a sua família. E morrer em prol de uma mentira não faz sentido. Por isso que a igreja é sempre triunfante, porque ela não é constituída por aquilo que eu digo, é constituída pela doutrina que conduz à vida eterna. Amém? Curve sua cabeça. Ó Senhor, que cada dia mais possamos estar apegados a Ti.